Muito bem, sejamos todos, uma vez mais, reunidos aqui, abençoados por esse momento de estudo do livro A Gênese, de Allan Kardec. Hoje é a sessão de número 28, desde que nós iniciamos, e hoje é segunda-feira, dia 21 de novembro de 2022. Nós estamos, hoje nós devemos fechar uma parte, né, essa parte da uranografia geral. E nós vamos tratar da vida universal, a ciência e considerações morais. É muito interessante esse tipo de coisa que a gente vai estar vendo, e eu queria já de antemão fazer uma observação, que a gente percebesse a ordem de grandeza e a beleza com o qual Kardec se refere ao universo, né? Assim, a humanidade, em termos assim do universo presente, a extensão de tudo isso, a beleza realmente. Então, uma coisa assim que ele fala assim até num tom poético. É muito bonito. Eu sou assim, particularmente sou apaixonado por isso, porque fala assim do universo muito maior do que esse pouco, assim, esse palmo diante do nariz que a gente consegue enxergar. Porque é isso mesmo, ele fala da nossa insignificância do ponto de vista assim, somos tão pequenos diante dessa grandeza, né? Dessa obra divina, espetacular. Então, nós vamos ver do item 53 até o 64. Então, nós temos aí 10 itens para estudar, e eu, particularmente, como falei, eu gosto muito, acho muito bonito, né? Então, está aqui o nosso, né, o nosso estudo, né? De número 28. É isso mesmo? 28. Então, ele começa no item 53 da A Vida Universal. A imortalidade das almas, do qual o sistema do mundo físico é a base, pareceu imaginária aos olhos de certos pensadores preconceituosos. É como se fosse uma historinha. Imortalidade da alma, isso é conversa, né? Esses pensadores preconceituosos. Porque ele está falando do passado, quando as pessoas não tinham muito orgulho no que diz respeito a essa parte da imortalidade da alma, né? Eles a qualificaram, ironicamente, como imortalidade viajante, e não compreenderam que só ela era verdadeira ante o espetáculo da criação. E realmente, né, a gente vai pensando direitinho, a imortalidade da alma é o que é a razão de tudo está aí. É o espírito imortal. A gente foi criado um dia, né? E nunca e não vai morrer. Isso é algo assim que é fantástico, né? E seguindo, contudo, é possível compreender toda a sua grandeza, inclusive, eu diria, toda a sua perfeição. Então, é possível compreender que as pessoas não podem ser irônicas, podem ser preconceituosas, pode ser o que for, mas no fundo é assim, a gente entende, compreende e principalmente compreende a sua grandeza e a perfeição de todo esse mecanismo para tornar a gente cada vez mais perfeitos, né, como espíritos. E aí vai seguindo, né, que as obras de Deus sejam criadas para o pensamento e a inteligência. Olha que bonito. Tudo isso foi criado para nós, para o espírito. Tudo que é material, tudo que está aí, toda essa obra grandiosa de Deus, é feita para nós. Então, nós somos o objeto de atenção de Deus. Então, ele nos criou imortais para que a gente fosse galgando os degraus do progresso. Então, que os mundos sejam uma estada de seres que os contemplam
e que descobrem neles, sob seus véus, o poder e a sabedoria daquele que os formou. O poder e a sabedoria de Deus. Então, a gente tem estudado a Gênese, outros capítulos anteriores, então a gente percebe o quanto ele o quanto, assim, é, é poderoso e qual a sabedoria, tamanha sabedoria de Deus. Porque tudo funciona, a gente tem visto isso, funciona direitinho. Não tem planeta dando trombada em planeta. Aqui no nosso sistema solar, está lá girando os planetas em torno do Sol há quantos milhões, bilhões de anos, né, desde que foi formado, e está aí girando, e a gente não vê um choque. Vênus não bateu com Marte, com a Terra, não chocou. Não, está aí funcionando direitinho. E girando em torno do próprio eixo, está tudo funcionando. Não é fantástico isso? Então, essa sabedoria, né, a gente percebe em Deus, né? Essa questão não é mais incerta para nós. Então, para nós já não é mais novidade entender a imortalidade da alma, entender essa grandeza do universo. São questões que já não nos oferecem dúvidas. A gente já não duvida de mais nada no que diz respeito a essa criação, né? Mas, se as almas que as povoam são solidárias, é o que importa saber. Eu frisei essa parte aí, porque ela é muito, muito importante. Nós somos solidários. Nós pulamos de planeta em planeta, tendo as nossas experiências reencarnatórias de acordo com o nível evolutivo que a gente está. E a gente aprende com os nossos irmãos. Veja aqui na Terra. Vamos pegar um exemplo. A professora do primário nosso. A gente se lembra dela, né? E quem que era ela? Alguém preocupado em ensinar. Ah, mas era um emprego. Sim, mas ela escolheu esse emprego, essa profissão. E ela dedicou, a gente guarda com carinho, né, na memória, aquela professora primária, que tanto cuidou da gente, que tanto, né, ensinou. Então, ela foi solidária. Ela nos passou um conhecimento que ela aprendeu de alguém também e passou para a gente. E se nós fôssemos professores, mas nem precisa ser professor, porque muitas coisas que aprendemos com ela, a gente ensinou alguém, a gente passou adiante isso. Então, isso é algo importantíssimo. Somos solidários. As almas que povoam o universo são solidárias. Vamos pegar esses espíritos que reencarnaram aqui, de uma grandeza espiritual enorme, e vieram para cá. Cá entre nós, não é uma colônia de férias aqui. Pode ser uma colônia penal, mas de férias não é, não. No entanto, eles vieram aqui. E de quem que nós estamos falando? Maria de Nazaré, estamos falando de Gandhi, estamos falando de Sócrates. Isso para falar alguns, mas tem muitos espíritos que vieram aqui para dar uma mãozinha para a gente, para dar uma alavancada no nosso progresso. Então, eles são solidários a nós, se preocupam com a gente. Eles sabem que ninguém evolui sozinho. A gente evolui em coletividade. Nós temos que pensar dessa maneira também e agir dessa maneira. A gente se promove, a gente evolui, mas a gente também se preocupa com quem está do nosso lado. Assim são os familiares nossos, os nossos amigos, os nossos colegas de trabalho. Aquilo que desperta atenção na gente, e a gente é solidário e vai ajudando. Então, de novo, mas se as almas que as povoam são solidárias, é isso que importa saber. Pronto, matou a charada. A inteligência humana, de fato, encontra dificuldade em considerar que esses globos radiantes
que cintilam na vastidão sejam simples massas de matéria inerte e sem vida. Então, a, a inteligência comum, né, os homens comuns, eles têm dificuldade em entender que todo esse monte de planetas que tem aí não é nada, não é planeta, não é matéria inerte. Tem gente ali. Mas peraí, mandaram uma sonda lá para Marte e não encontraram vida lá. Mas não vai encontrar mesmo, porque existem planos espirituais, planos materiais, planos em outras dimensões que oferece uma residência, uma habitação, uma morada para esses espíritos. E está lá cheio de vida, mas a gente não vê. Então, mas tem outros mundos onde existem pessoas que são visíveis a nós. Se a gente pegar uma nave e conseguir chegar até lá no lugar, nesse mundo, nós vamos encontrar gente, nossos irmãos, né? Então, lá vivendo a vida deles, tendo a experiência reencarnatória deles. Porque é isso que... essa é uma lei, a lei do progresso. Isso é universal, não é só aqui para a Terra, não. Então, a inteligência humana tem dificuldade de entender que nesses globos radiantes, tem vida, né? Fica difícil pensar que nessas regiões distantes não existam magníficos crepúsculos e noites esplêndidas, sóis fecundos e dias cheios de luz, vales e montanhas, onde as produções múltiplas da natureza desenvolveram toda a sua pompa luxuriante. Então, tem gente que tem dificuldade em entender que lá longe, em pontos diversos do universo, tem vida. Tem crepúsculo, tem as noites, tem sóis, tem sol, né, que garante a fecundidade dessa terra, dia de luz, tem montanhas, tem vales, tudo. É difícil aceitar isso, a maioria, mas nós já entendemos isso. Olha que maravilha, né? Custa-lhe imaginar que o espetáculo divino com o qual a alma pode se retemperar como sua própria vida, como em sua própria vida, seja desprovido de existência de qualquer ser pensante que o possa conhecer. Então, é difícil entender isso, é difícil aceitar isso, mas é uma realidade. Tem vida, tem existências, e a gente fica... Isso que a gente precisa lembrar de vez em quando, né? A gente fica dando um valor enorme porque a gente tem aqui, quando é tudo fugaz, tudo é passageiro, vai evaporar tudo, né? Então, cedo ou tarde, temos que entregar tudo que a gente emprestou. É tudo empréstimo nosso para a gente. Cedo ou tarde, a gente vai ter que devolver tudo. E a gente esquece que existem muitos outros mundos. E onde a gente for, podemos também acumular, ter coisas, bens materiais, mas também vamos devolver, assim como todo mundo, como todo mundo que está na Terra hoje, o que já esteve. Os bens são temporários. Então, portanto, não adianta a gente querer se entregar de cabeça, de corpo e alma para as coisas passageiras. A gente tem que dosar a vida, obter coisas passageiras, claro, faz parte do aprendizado, é resultado de trabalho honesto. Então, é importante a gente ter. Mas é importante também que a gente adquira bens para o espírito, o bem que a gente faz, a mudança positiva que a gente promoveu em uma pessoa ou em nós mesmos. Porque quando a gente se melhora, outros também se melhoram à nossa volta. A nossa mudança é percebida. Mas essa ideia eminentemente acertada da criação
essa ideia, né? É preciso juntar a da humanidade solidária. De novo ele fala aí, humanidade solidária, um ajudando o outro. E é nisso que consiste o mistério da eternidade futura. É aí que reside. Agora, o que a gente faz hoje, nos dias de hoje? Quantas guerras ainda estão em atividade? Que solidariedade que tem ali? Tem egoísmo, tem orgulho, não tem solidariedade. Então, hoje a gente estava conversando, né? Meu filho e a Verinha também estava, né? Minha esposa, falando sobre a lei de ação e reação, a dificuldade que é entender essa lei. Porque aí a gente pensa em fatalidade. O cara tomou um tiro, uma bala perdida, porque ele tinha que passar por aquilo, não foi coincidência, foi nada, ele tinha que passar aquilo, ação e reação, e como é que fica? E a gente estava discutindo isso aí, né? Então, a gente tem que entender que nós somos quem vamos tomar a decisão sobre nossas vidas. Então, o livre-arbítrio ele está dentro de ação e reação. Porque quando a gente toma uma postura ou uma decisão equivocada, naturalmente que vem a consequência, se não nessa existência, em outras, né? Então, essa humanidade solidária, a gente tem que alimentar. Nós temos que fazer isso. Então, portanto, quando a gente busca conhecimento para poder obter mais recursos financeiros, poder ajudar mais gente, ensinar gente, né? Então, tudo isso são atitudes que fazem parte de um todo. Só precisa dosar as coisas, né? Não entrar de cabeça, que nem um maluco, assim, para obter tudo que é bem material, né? Não adianta. Ou então a pessoa até se entrega tanto para o estudo que esquece de viver. Então, tudo tem que estar dosado, mas sempre havendo essa solidariedade, né? Uma mesma família humana foi criada na universalidade dos mundos. Olha só, todos os seres humanos, olha como é grande a nossa família. Não é só essa que nasceu do mesmo sangue, né? Não. E temporariamente, circunstancialmente, hoje nós estamos ligados às pessoas por laços sanguíneos. Amanhã são outras. Ah, não, mas meu filho, não, eu não quero me separar. Minha filha, não, não. E minha esposa, o meu companheiro, meu esposo, como é que eu faço? Para essa existência, é a família, essa família que a gente chama de consanguínea, né? Mas, na verdade, a família é uma só. É que nós precisamos ainda disso, desse apego, para poder desenvolver essa visão de uma família maior. Então, uma mesma família humana foi criada na universalidade dos mundos. E a esses mundos foram confiados os laços de uma fraternidade que ainda não está ao alcance dos seus entendimentos. Nós não percebemos isso. É difícil. Por isso que tem guerra. A gente não tem essa, essa visão solidária, né? Essa fraternidade. Aí a gente vê as guerras, não tem ainda visão de fraternidade, não tem a visão de uma família. Família não briga, família um ajuda o outro. Esses astros que se harmonizam nos seus vastos sistemas estão habitados por inteligências de que não são seres desconhecidos uns dos outros, mas seres que levam em sua fronte os sinais do mesmo destino, que hão de se encontrar temporariamente, segundo suas funções de vida, e que se encontrarão de novo, conforme suas mútuas simpatias. Então, nada impede que amanhã as pessoas de nossas famílias, né, de nossa família, se reencontrem novamente. Nós nos reencontremos. Então, essa é a beleza, porque isso está em todos os lugares, todos os astros. Amanhã
podemos reconhecer alguém que conviveu junto com a gente, e ele está vivendo num outro planeta, ele está ancorado num outro planeta, mas por algum motivo a gente se mudou para lá e reencontra alguém, né? É a grande família de espíritos que povoam as terras celestes. É a grande irradiação do Espírito Divino que abraça a extensão dos céus e que permanece como modelo primitivo e último da perfeição espiritual. Então, essa grande família, ele chama de irradiação do Espírito Divino. Nós fomos criados por Deus e a gente não sabe como é que foi criado, mas a gente está levando a centelha divina, que é o nosso espírito, que é o amor que ele tem pela criação, e a criação somos nós. Então, ele ama criar. Jesus falou que ele trabalha até hoje, né? O Pai trabalha até hoje. Então, ele ama criar e depois ama as criaturas. A partir do momento que ele cria, é tudo amor. Então, Deus é a manifestação do amor. Por qual estranha aberração se acreditou que era necessário negar a imortalidade às vastas regiões do éter para encerrá-la em um limite inadmissível e numa dualidade absoluta? Quem foi que teve essa ideia de arrancar a crença da imortalidade, por exemplo, no Evangelho, já que ele é tão divulgado, né? Já pensou se tivesse lá um capítulo, uma sessão ali que falasse sobre a imortalidade da alma? Quanta coisa não teria mudado? É o duro é que nos livros sagrados tem sempre castigo, né? Como recompensa, tem tudo isso aí. Basicamente é isso aí. Quando, na verdade, se a gente não está pensando, não pensando, agindo conforme esse pensamento, a gente podia estar pensando, agindo de uma forma totalmente independente, ter muito mais informação a respeito. Então, vamos lá. O verdadeiro sistema do mundo deveria, então, preceder a verdadeira doutrina dogmática e a ciência preceder a teologia? Então, a gente não... o mundo deveria pensar na ciência, mas essa ciência que é o lastro de razão para a fé, essa se extraviará tanto que sua base se estabeleça na metafísica? A resposta é fácil e nos mostra que a nova filosofia se assentará triunfante sobre as ruínas da antiga, porque sua base se elevará vitoriosa sobre os velhos erros. Então, de quem que ele está falando aí, dessa nova filosofia? É a crença nos espíritos, é o conhecimento sobre o mundo espiritual. Então, é isso. E ela vai assim, vai pousar, vai se assentar triunfante sobre as ruínas da filosofia antiga. Essa filosofia do medo, né? A que a gente foi submetido por tanto tempo, tanto tempo. Por isso que a gente ainda tem resquícios disso. Por isso que a gente vai tanto na igreja, quando a maior das igrejas está aqui no peito da gente, no nosso interior. Não precisa ter um local para se reunir. Pode se reunir hoje pelo Zoom, por exemplo, né? Por essa plataforma aí de comunicação. Então, não há mais necessidade. Hoje, cada vez mais, a gente entende que o mundo é o nosso local de trabalho, é a nossa igreja, é onde a gente se relaciona com as pessoas. Eu gosto muito, quando eu soube, né,
Madre Teresa de Calcutá, ela chegou à conclusão, um belo dia lá, ela falou, Deus não está confinado nos conventos, está na rua. Então eu vou encontrar Deus na rua. E saiu fazer o bem por aí, né? Lá na Índia e tal, né? Então, ela, essa é a diferença. Deus não está confinado num templo, de jeito nenhum. Está em tudo, está na natureza, está no dia a dia, está no sorriso de uma criança. Então, nós temos que lembrar disso e viver essa vida, né? E essa doutrina é a que vai realmente abrir nossos olhos. Agora, esse tópico é sobre a ciência, né? 58. A inteligência humana expandiu suas poderosas concepções além dos limites do espaço e do tempo. Espera aí, do espaço eu entendo, um telescópio, tal, e uma imaginação, e cálculo, tudo, e fez cálculos e foi além do nosso perímetro aqui, né, da Terra, foi embora, né? Conseguiu abranger mais. E o tempo? O tempo foi buscar nos arquivos arqueológicos. Então, lá está a história. Então, a ciência, a inteligência humana foi lá buscar essas informações, além dos limites do espaço e do tempo. Penetrou no domínio inacessível dos velhos tempos, que é isso, né? A arqueologia. Sondou o mistério dos céus insondáveis, tantos telescópios poderosíssimos hoje, que vai longe. A visão nossa tem um limite. Com o telescópio, a invenção do homem foi muito mais longe. Então, sondou o mistério dos céus insondáveis e explicou o enigma da criação. O mundo exterior desdobrou, sob os olhares da ciência, seu panorama esplêndido e sua magnífica opulência, e os estudos do homem permitiram que se elevasse até o conhecimento da verdade. Ele explorou o universo, encontrou a expressão das leis que o regem. Olha só, descobriu como é que funcionam as leis que regem o universo e a aplicação das forças que o sustentam. E se não lhe foi dado olhar face a face a causa primeira, ao menos chegou à noção matemática da série das causas secundárias. Se ele não conseguiu encontrar Deus, ele encontrou o resultado, através da matemática, por exemplo, né? Que são causas secundárias, que, na verdade, são os efeitos dessa causa primeira. Nesse último século, sobretudo, o método experimental, o único verdadeiramente científico, foi posto em prática nas ciências naturais, e com a sua ajuda o homem deixou, aos poucos, os pré-julgamentos da antiga escola e nas teorias especulativas e das teorias especulativas para manter-se no campo da observação, cultivando-a com atenção e inteligência. Então, o homem aprendeu como estudar a ciência da observação, né? E foi descobrindo mais e mais coisas da natureza, né? Sim, a ciência dos homens é sólida e fecunda, digna de nossas homenagens pelo seu passado difícil e longamente provado, e digna de nossas simpatias pelo seu futuro repleto de descobertas úteis e proveitosas, porque a natureza é agora um livro de fácil acesso às pesquisas do homem estudioso, um mundo aberto às investigações do pensador, uma região brilhante que o espírito humano já visitou e na qual ele pode avançar com decisão, levando a experiência por bússola. Ele está falando disso há 160 anos atrás. Imagine agora, com internet, com tanto conhecimento aí que está divulgado e a gente tem acesso. Aí ele fala de uma pessoa, né, que ele conheceu,
o encarnado, né, que agora está desencarnado. Então ele fala assim, um velho amigo de minha vida terrestre assim me falou recentemente. Uma peregrinação nos havia reconduzido à Terra. E nós, de novo, estudamos moralmente esse mundo. Então, se um dia a gente estudou cientificamente, agora a gente está tendo contato com esse conhecimento moral das pessoas que habitam esse mundo. No fim das contas, nós somos seres morais. No fim das contas, a nossa transformação é moral. E aí, a gente percebe aquilo que estávamos conversando, que eu dei como exemplo, né, um pouco antes do estudo, que era isso aí, ação e reação. Se a gente, assim, levar a coisa pelo lado moral, a lei de ação e reação desaparece. Qual vai ser a reação para alguma coisa, se não o resultado, senão a consequência para o bem? Porque aí o nosso livre-arbítrio, que também acaba até deixando de existir, porque a gente escolhe entre o bem e o mal, mas se a gente evoluir tanto, a gente já não escolhe mais o mal. Então, para que tem esse direito de escolha, o livre-arbítrio? Não tem mais por quê. A gente vai só fazer o bem, só escolher o bem. E aí, mesma coisa, quando a gente descobrir que a transformação tem que ser moral, todo o conhecimento que a gente tiver vai estar voltado para isso, para transformar a gente. Então, nós que fazíamos a peregrinação na Terra através da ciência, agora nós vamos para a moral. Meu companheiro acrescentou que o homem está atualmente familiarizado com as leis, as mais abstratas da mecânica, da física, da química, que suas aplicações à indústria não são menos notáveis do que as deduções da ciência pura. Então, tanto na vida prática quanto na ciência, no estudo dessa ciência pura, tudo, ela é útil. E que a e que a criação inteira, sabiamente estudada por ele, parecia ser, daqui para frente, seu real atributo. E como prosseguíamos nossa marcha, já fora desse mundo, eu lhe respondi nesses termos: frágil átomo perdido em um ponto imperceptível do infinito, o homem acreditou abranger com seu olhar a extensão universal, quando apenas pode contemplar a região que habita. Nossa, olha o que ele fala, né? A gente não passa de um átomo perdido num lugar no universo, no infinito. Nós somos um nada, né? E esse nada achava que podia abranger tudo, conhecer tudo. Não ainda. No futuro, talvez sim, mas não ainda. Suas percepções se limitam às forças em volta dele. Acreditou que determinara a grandeza do céu quando se desgasta para definir um simples grão de poeira. Então, imagina a energia toda, né, colocada para definir um grãozinho de poeira, que é o que nós somos, que é o que a Terra é, mediante a infinitude do universo. O campo de suas observações é tão exíguo, tão pequeno, tão reduzido, né, limitado, que lhe custa encontrar um fato perdido de vista. O céu e a terra do homem são tão pequenos que a alma, em seu voo, não tem o tempo de estender as asas, antes que chegue às últimas paragens acessíveis à observação. Não dá tempo nem de bater a asa, já chega nesse
até onde a gente pode, até onde a gente chegou nessa ciência de observação. O universo incomensurável nos rodeia por todas as partes. Imagina só, nós estamos aqui e em volta da gente tem essa riqueza, o universo inteiro. Dá até para sentir alguma vontade de falar que nós somos o centro do universo. Para a gente pode ser. E a gente está ali, em torno da gente, tem todo o universo. Um mar de, de, de corpos celestes, de planetas, de sóis. Né? Está tudo aí em volta da gente. Ostentando para além dos céus riquezas desconhecidas, pondo em ação forças inapreciáveis, que a gente nunca conseguiu enxergar, nunca conseguiu saber. Ação, pondo em ação forças inapreciáveis, desenvolvendo modos de existência inconcebíveis para nós e propagando ao infinito o esplendor e a vida. Então, coisa que a gente nem tem noção ainda do que existe aí. Então, nesse universo sem fim, infinito, nós temos tudo isso aí que nos causa surpresa. Imagina, há não sei quantos milhares de anos-luz, tem lá um planeta que está vivendo a sua vida, está lá fazendo as descobertas, está tentando prescrutar o universo que está aí. Aí ele faz uma comparação e ele usa o ácaro da farinha. Ácaro, a gente sabe que é aquele serzinho microscópico, né? Ele é muito pequeno, causa uma alergia nas pessoas alérgicas, né? Mas é insignificante de pequeno. Então, o ácaro da farinha, minúsculo inseto privado de asas e de luz, é um insetozinho lá que nem voa e vive no escuro, cuja triste existência transcorre sobre a pétala onde nasceu, pretenderia, por dado alguns passos sobre essa pétala agitada pelo vento, ter o direito de falar sobre a árvore imensa ao qual pertence essa flor, com essa pétala, que ele está ali, da qual apenas percebe a sombra. A única coisa que ele consegue visualizar é a sombra, e ele quer definir essa árvore de onde tem uma flor e onde nessa pétala está ali vivendo esse ácaro. Acaso imaginaria loucamente poder raciocinar sobre a floresta? Ele não consegue nem ver uma flor, uma árvore, quanto mais a floresta toda, da qual sua árvore faz parte, e discutir com sabedoria sobre a natureza dos vegetais que aí se desenvolvem e sobre os seres que nele habitam, do sol longínquo, do qual os raios penetram algumas vezes para levar-lhe o movimento e a vida? Olha quanta coisa ele tem para descobrir. Nós sabemos disso, nós descobrimos isso já, mas esse ácaro da farinha, esse ser tão pequenininho, ele não tem a noção de nada do que é isso. Em verdade, o homem seria demasiado pretensioso em querer medir a grandeza infinita com sua pequenez ínfima. Então, não dá para falar em infinito. É muito difícil para a gente. A gente não consegue. É muita informação, é muita coisa. É um universo sem fim. Também o homem deveria estar bem compenetrado dessa ideia, que se o árduo trabalho dos séculos passados lhe tenham permitido dotar Desculpa, fiz uma confusão aqui. Que se o árduo trabalho dos séculos passados lhe tenham permitido dotar dos primeiros conhecimentos das coisas, se o progresso do espírito o haja colocado no vestíbulo do saber, na entrada, ali no átrio, né, na antessala, né, do saber, ele nada mais fez que soletrar a primeira página do livro.
Olha a comparação que ele fala, olha como nós estamos atrasados. Como se a gente pegasse um livro enorme, né, grosso, cheio de informação, e a gente está lá na primeira página e não consegue nem soletrar. Ou acabou de aprender e está soletrando agora. Ele é como uma criança suscetível de enganar-se a cada palavra, de tal modo que, longe de compreender ou de pretender interpretar a obra de maneira doutoral, deve se contentar em estudar humildemente, página por página, linha por linha. Felizes aqueles que podem fazê-lo e visitar, né? que pode estudar, que pode aprender, não importa a velocidade. E vem, finalmente, o item que trata das considerações morais. Vós que acompanhastes em nossas excursões celestes e visitastes conosco regiões imensas do espaço. Então, nós acompanhamos Kardec nisso, ele falou sobre tudo isso. Falou sobre o infinito, sobre essa beleza que é todo esse panorama que existe aí no universo, né? Cheio de mundos, cheio de sóis, de satélites. Sob nosso olhar, os sóis têm se sucedido aos sóis. Então, lembra que a gente foi viajando e foi indo para frente, deixando para trás sóis, sistemas, né? Os sistemas aos sistemas. Então, foram sucedendo também. Sai de um sistema, vai para outro, e vai outro, e outro. Né? As nebulosas. Então, aí nós estamos falando de galáxias. Já pensou? É uma coisa assim incrivelmente grande. Então, tem nebulosa, depois tem outra nebulosa logo em seguida, depois tem outra, e assim vai. O panorama esplêndido da harmonia do cosmos se desenrola ante nossos passos e temos recebido um antegozo da ideia do infinito que só podemos compreender em toda a sua plenitude conforme nossa perfectibilidade futura. Então, quando a gente for perfeito, perfeição relativa, porque perfeito só Deus. Quando a gente estiver lá na frente, vivendo uma vida dentro das regras da perfeição, pronto. Aí a gente vai ter acesso a tudo isso. Por agora, temos que nos contentar e esperar. Os mistérios do éter nos desvendaram seu enigma, até aqui indecifráveis, e concebemos ao menos a ideia da universalidade das coisas. Importa agora parar e refletir. É belo, sem dúvida. Aqui que eu falo que era a parte bonita, poética, né? Que Kardec se refere a tudo isso. É belo, sem dúvida, ter reconhecido a insignificância da Terra e sua medíocre importância na hierarquia dos mundos. Está vendo? É muito bonito isso. Nós percebemos o nosso tamanho. Hoje a gente tem essa certeza, né? Isso é bonito. Aqui, vamos lá. É belo ser abatido, ter abatido a presunção humana que nos é tão cara e de nos termos humilhado ante a grandeza absoluta. Então, já estão pensando em coisa grande. Isso é bonito. Já não temos mais a gente já reconhece que nós somos insignificantes. Não somos o centro do universo. Não, somos mais uma humanidade presa a um globo, né? A um mundo. Bom, de novo, né? É belo ter abatido a presunção humana que nos é tão cara
presunção, né? E de nos termos humilhado ante a grandeza absoluta. Mas será mais belo ainda interpretarmos sob o sentido moral, o sentido da moral, o espetáculo do qual fomos testemunha. Quanta coisa bonita a gente já viu, quanta coisa bonita a ciência já viu. Nós somos testemunhas, as coisas acontecendo. Quero falar do poder infinito da natureza e da ideia que devemos fazer de seu modo de agir nas diversas partes do imenso universo. Habituados como estamos a julgar as coisas segundo nossa pobre e pequena morada, então a gente julga tudo de acordo com esse mundo. Quando a gente sai daqui para procurar um mundo que a gente habita, a gente quer um igual a esse. E, no entanto, tem mundos totalmente diferentes. Olha o que ele fala. Imaginamos que a natureza só pode e deva agir nos mundos, nos outros mundos, dentro das regras que temos reconhecido na Terra. Então, é essa realidade aqui. É o ar, são as árvores, os animais, né? Isso tudo que a gente vive aqui, esse tipo de ser humano que nós somos. Então, essa é a regra que a gente acha que vale para outros mundos, quando não. Ora, é precisamente nesse ponto que deveremos ou que devemos reformular nosso modo de pensar. Lançai por um instante o olhar sobre uma região qualquer de vosso globo e sobre uma das produções de vossa natureza. Não reconhecereis ou não reconheceis aí a prova de uma variedade infinita e de uma atividade sem igual? Quanta vida a gente vê e que surpreende a gente. Não vedes sobre a asa de um pequeno pássaro das Canárias, sobre a pétala de um botão de rosa entreaberto, a prodigiosa fecundidade dessa bela natureza? Então, isso é nosso. Os pássaros, as flores, como elas são, a rosa, né? Então, tudo isso pertence a esse mundo. E vossos estudos se apliquem aos seres que planam nos ares, que se estendam à violeta dos bosques, que submerjam sob as profundezas do oceano, e em tudo e por toda parte lereis esta verdade universal. A natureza toda-poderosa age conforme os lugares, os tempos e as circunstâncias. Então, aqui nós somos mamíferos. O ser humano, na sua ascensão evolutiva, veio de seres mamíferos. Eu lembro de ter lido um livro que não era psicografado, era um livro que a pessoa, pode dizer que foi inspirada, ou ela inventou a história, tudo. Ela falava de um mundo onde o ser humano ele veio de uma linhagem de seres inferiores que passou pelos répteis. Então, eles tinham sido répteis, assim como nós fomos mamíferos. Na verdade, somos ainda, né? Mas animais não humanos, né? Que foram evoluindo e chegaram onde chegamos aí, né? E esse livro contava que aqueles seres, eles vinham tudo foi uma evolução a partir de um réptil, né? Mas era um livro que, como ele próprio dizia, é uma ficção, né? Ela é a única em sua harmonia geral, mas múltipla em suas produções. Está falando da natureza, né? Brinca com o sol como com uma gota d'água. Ela povoa de seres vivos um mundo imenso, com a mesma facilidade que faz eclodir o ovo depositado por uma borboleta no outono. Então, numa única gota d'água, está repleta de vida. Quem já viu um microscópio
e já observou pela tela, pela lente do microscópio, vê o quanto tem de vida numa gota de água. Ora, se tal é a variedade que a natureza tem podido nos descrever em todos os lugares sobre esse pequeno mundo, tão estreito, tão limitado, quanto mais amplo deveis considerar esse modo de ação, se avaliais as perspectivas de mundos enormes. Então, tem mundo para todo gosto, pequeno, médio, grande, né? Quanto mais desenvolvida e pujante a vez de reconhecer seu poderoso alcance, se aplicais nesses mundos maravilhosos que, muito mais que a Terra, dão testemunho de sua incomensurável perfeição. Então, imagine o que a gente não tem acesso ainda, né? Imagine o que a gente não poderia ver. Seria surpreendente, né? Não vejais, pois, nunca em torno de cada um dos sóis do espaço sistemas planetários semelhantes ao vosso. Não vejais esses planetas só os supostos 3 reinos da natureza que ocorrem em torno de vós, mas pensai ao contrário, que assim como nenhum rosto de homem é igual a outro, em todo gênero humano também há também uma diversidade prodigiosa que tem sido espalhado pelas moradas etéreas que flutuam no espaço sideral. Então, imagine a diversidade que existe por aí de vida, não só desses seres humanos, mas também o próprio mundo que eles vivem. Quanta coisa diferente do nosso, e, no entanto, a vida existe lá. Do fato de que a nossa natureza viva começa com o zoófito. O zoófito é aquele ser assim que está passando do reino vegetal para o reino animal, né? Um coral, por exemplo, e termina com o homem. Então começa lá no zoófito, termina com o homem, mediante toda essa evolução. Olha só de onde que a gente veio. Veio de algo muito pequeno, muito insignificante, mas de dar orgulho para a gente, porque nós crescemos, nós nos transformamos e nós chegamos até o reino hominal. Do fato de que a atmosfera alimenta a vida terrestre, que o elemento líquido a renova constantemente, que as estações fazem suceder nesta vida os fenômenos que as distinguem, não se deve concluir que os milhões de mundos que vagueiam no espaço sejam semelhantes a este, no qual nós habitamos. Longe disso, eles diferem segundo as diversas condições que lhes foram atribuídas e conforme seus respectivos papéis no cenário universal. Essas são está escrito predarias, mas não é, as pradarias variadas de um imenso mosaico, as flores diversificadas de um admirável jardim. Então, essas pradarias são os prados, né? Esses lugares assim, com gramado grande, né? E se elevam. Pradarias têm vários prados juntos, né? Vários tipos de vegetação assim, rasa, né? Então, era isso que a gente estudou. Agora a gente vai, na próxima reunião, está estudando o capítulo 7º, que fala do esboço geológico da Terra, onde nós vamos tratar dos períodos geológicos, o estado primitivo do globo, período primário, período de transição, período secundário, período terciário, período diluviano, período pós-diluviano ou atual, até o nascimento do homem. Ou seja, nós temos bastante coisa aí com que se divertir. Oi, Carol. Oi, Luiz, boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo bem. Que bom. Então, era isso aí que a gente tinha para hoje, e eu sempre lembro que essa parte da Gênese, ela é muito científica,
E em algum momento ela pode parecer assim de difícil entendimento, mas a gente procura assim trocar em miúdos para que a gente possa entender direitinho, né? Dar alguns exemplos para que possamos todos aprendermos. E se alguém tiver qualquer observação, qualquer ideia, qualquer comentário, fique à vontade. Os da gravação não podem fazer isso, né? Quem já gravou, quem está assistindo a gravação, mas quem está ao vivo aí pode comentar, se desejar, claro. Muita informação, né, Luiz? Mas é lindo a gente ver quanta é perfeição, né? Deus criou tudo, como tu comentou também dos micro-organismos ao nosso redor, tudo, né? Tudo se encaixa. Eles estão ali vivendo no ambiente deles, como uma floresta, né? Os animais e até nós humanos, né? Alguns, por exemplo, que nascem lá naqueles polos norte e sul, né? No caso, se a gente fosse morar lá, né? O nosso corpo já não estaria, pelo menos o meu, eu acho que eu não conseguiria morar lá, né? E ele traz tudo, né? Perfeito para se encaixar perfeito, né? Nesses mundos. Eu acho que você tocou num ponto muito importante, né? Deus nos deu inteligência e através dela a gente pode viver em lugares totalmente inóspitos, um frio intenso, um calor intenso, né? sobre rios, né? Viver sobre rios, enfim, tem muitas possibilidades, né? Da gente viver em lugares realmente bem difíceis, né? Para a grande maioria. E o homem se adapta, Uhum. e justamente pela inteligência, né, dele. E agora a gente fica pensando assim, fala, puxa vida, nós estamos explorando o universo para ver se a gente encontra um mundo para que a população, né, para que a nossa população do mundo aqui possa dar continuidade, possa viver. Muito certamente, tem dois pontos aí. Muito certamente, quem for para esses mundos vai ser quem pode pagar, né? Deve ser alguma coisa parecida assim, né? Mas, independente disso, eu vejo que seria muito mais barato a gente conservar esse mundo, que já teve muito tempo para ser formado, muito tempo para chegar onde chegou. E nós queremos, ao invés de reformar a casa, queremos uma nova, né? Só que aí eu não sei se a gente vai conseguir. Então, nós estamos perdendo tempo e recursos preciosos, né, procurando outros lugares, quando a gente poderia, aqui mesmo, nesse planeta, tornar ele arrumadinho, bonitinho, restaurar ele, né, os lugares que foram depredados, né, e aí a gente pode viver aqui por mais muito tempo ainda, muito tempo. Ô, Luiz, eu não sei se eu penso errado, mas eu vejo essa adaptação, né, que você fala tanto aí como uma evolução também, né? São duas coisas juntas. Não, Acho que você, desculpa, eu só não entendi, eu não ouvi, porque bem agora tocou o cuco aqui, e faz não, um não, barulho. o que eu tô querendo dizer é que esse poder que a gente tem de se adaptar, né? Essa Ah, sim, adaptação sim. é uma forma de evolução, né? É uma evolução, na verdade, né? Totalmente, exatamente. Então, aquela inteligência incipiente, ela foi evoluindo na gente, nosso cérebro foi evoluindo, nosso poder cognitivo e tudo isso. Então, hoje, a gente é muito inteligente e, claro, evoluído, né? A ponto de poder criar recursos onde não existe. A gente pega, por exemplo, aqui na Terra, né? A gente pega aquele deserto lá
lá em Israel, e o pessoal tira colheitas assim fantásticas. Como é que pode? Só inteligência para isso, né? É verdade. Então, estou falando um exemplo. Quantos outros exemplos não tem? É a inteligência humana, o recurso que Deus nos deu. Pode ter dado assim um comecinho, um pontapé inicial, através do instinto. E depois nós fomos melhorando isso, melhorando, e olha onde que a gente chegou. Quanta coisa. Realmente é É. isso. Mas só um comentário que tu falou ali do... Ai, desculpa, Carol, quer falar? Não. Pode ir. Da questão do mundo, né, Luiz? Da questão do que nós estamos fazendo aqui, né? Mas eu acho, eu acho que a tendência é piorar mesmo, né? Eu acho que as pessoas elas não têm essa consciência, né? De reencarnação, de que vão voltar. Elas pensam muito na questão imediata, exatamente. Mas olha, E o mundo, a Terra, ela já está reagindo, né? Todos esses furacões, essas chuvas, né? Alagamentos, tudo consequência, né? De nós mesmos. o que vai acontecer é que a água vai chegar no umbigo, né? A gente vai aprender a nadar, né? A gente vai reverter tudo isso. Eu não tenho dúvida. Vai ter que aprender. Eu acho que houve um esforço tão grande da natureza, né? De espíritos, e o próprio Criador, né? Permitia, através das leis, né? Que esse mundo, sabe, caminhasse tanto e lentamente e se modificando para receber a gente. Eu não acho que a gente vai jogar tudo fora, vai acabar tudo isso. Não é possível. E quem está cuidando do planeta não é amador, é gente que sabe como é que nós estamos aqui e como que ele vai transmitir sabe, através da palavra, como melhor agir, como melhor cuidar. Então, eu acho que nós temos tudo aí pela frente, tudo, para que a gente tenha essa possibilidade de voltar a cuidar do planeta. Água está faltando aqui. Não é que está faltando porque está secando, né? Não, a água foi retirada tanto ali e é um evaporador, né? A Terra é um evaporador. Pega essa água, traz para cima da superfície, ela evapora e vai para algum outro lugar. Aqui, por exemplo, é deserto. Toda a água que é assim utilizada em plantações, em jardins, em campo de golfe, tá? É tudo água que não volta mais para Las Vegas. Uma maneira de falar, né? Porque ela vai evaporando e vai condensar e cair em outro lugar. Então, isso aqui é um grande evaporador. Então, se a gente não cuidar, realmente vai ficar ruim. Mas vai chegar num momento em que nós vamos falar, precisamos cuidar. E aí não é brincadeira mais, aí tem que cuidar mesmo, né? Porque aí chegou no fundo do poço, né? E nada como o fundo do poço para a gente reverter a situação depois. E aí? Desculpa ficar cobrando assim, aqui é o momento é esse. Né? Bom, se a gente não tiver mais nada, a gente pode encerrar por aqui. Lembrando que nós estudamos, né, sobre grandes dimensões. Nós estamos falando ainda do universo. Kardec está falando, né, para a gente. Então, que a gente possa se reunir na próxima semana, mesmo horário, né, presencialmente, e as gravações permanecem no nosso canal do YouTube. Tá bom? Muito obrigado aí pela paciência, pela atenção, e até a próxima reunião de estudos.
Obrigada, boa noite.